as nossas tradições. Ouça na Rádio Clube e veja na clubetv.pt. Esta semana, há conversa com a Associação Desportiva e Cultural de Frazão. Apoio Álvaro Rodrigues, Mediação de Seguros, na Rua de Repiade, em Frazão, Passos de Ferreira. Olá a todos, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição das Nossas Tradições, o programa que leva até si o melhor das nossas gentes em formato rádio e televisão. Falamos de associativismo, falamos de pessoas comuns que dedicam o seu tempo livre às pessoas da sua comunidade. A semana passada, a última vez que fizemos o programa, estivemos à conversa com alguns membros das líderes empresárias do Norte de Portugal, a LEMP, uma associação recente, um grupo de mulheres empresárias, empreendedoras. Esta semana vamos até Frazão e vamos falar com dois dos membros da Associação Desportiva e Cultural de Frazão. Mas antes disso, vamos conhecer melhor em traços gerais o que é este ADC Frazão. A Associação Desportiva e Cultural de Frazão. Fundada em junho de 1982 pelos membros da Associação de Pais da Escola Primária de Guanabara de então, tem sede na Rua de Repiade, em Frazão, Passos de Ferreira. Utiliza o verde e o amarelo como as suas cores identificativas. A associação conta com 70 associados e 110 praticantes, distribuídos pelo futebol e pela pesca desportiva, sendo que, no que diz respeito ao primeiro, são 22 os atletas no escalão de infantis, 17 nos iniciados, 26 nos juvenis, 16 júniores e 23 séniores. Para contactar a associação, invariavelmente, é dirigirem-se à sua sede e também através do e-mail adc.frazão@hotmail.com. Agora conhecemos um pouco mais em traços gerais o que é esta associação. Dou as boas-vindas aos membros, a dois dos membros da atual direção, o presidente Carlos Alves, 48 anos, ele que é presidente há já uma década, está ligado ao clube há 14 anos, curiosamente nunca jogou futebol no clube, pelo menos na modalidade principal do clube, mas faz questão de estar na associação todos os dias. Diz também que o Frazão é a sua religião número 1. Boas-vindas também a Álvaro Rodrigues, secretário desta direção. O Álvaro está ligado à associação desde tenra idade, uma vez que o pai foi um dos fundadores da associação, e é um diretor que vai já no seu terceiro mandato. Mais uma vez, muito bom dia, sejam bem-vindos e obrigado por estarem cá em estúdio. Para começarmos, falamos de Frazão de Terra. Frazão é uma terra que atribui às pessoas uma boa dose de bairrismo, pelo menos é o que transparece também na assistência dos jogos. A minha questão é exatamente ligada a este bairrismo. Terá sido este bairrismo, este sentimento de puxar por aquilo que é vosso, que esteve na base da criação da associação? Carlos? Bom dia. É o seguinte, a criação da associação não me posso pronunciar muito, mas por aquilo que eu entendo foi como acabei de explicar, um conjunto de pais que se juntaram para darem alguma coisa às crianças que não tinham naquela altura. Logicamente, para se juntarem um grupo de pais tem que haver algum bairrismo, senão não se faz nada. Bairrismo esse que eu acho que se tem perdido e bastante. Mas esteve na gênese. A mesma opinião aqui, Álvaro? Sim, como aqui o Carlos diz, isto foi a fundação, segundo o meu pai contava em casa, foi essencialmente de um grupo de pais dos alunos da Escola de Guanabara que se juntaram, criaram a associação que posteriormente passou à Associação Desportiva e Cultural de Frazão. Como o Carlos dizia muito bem, o bairrismo parece que tem vindo a desaparecer essencialmente no que diz respeito à Associação Desportiva e Cultural de Frazão. Frazão é grande, mas não espelha a assistência que de facto existe no campo. Jogos dos últimos jogos, por exemplo, parece haver um desligamento da população ao clube. Mas terá estado na base? Sim, esteve na base, sempre foi um clube que teve bastantes apoiantes e agora parece que está um bocado a retroceder, e bastante, não é um Muito bocado. Bem.
Já lá vamos. Mas desses tempos, dessa altura inicial, vocês eram com certeza pequenos na altura. O que é que se lembram da associação nos primeiros anos? Como é que era esta associação? Lembram-se de alguma coisa, assim, algum aspecto em específico que se recordem? Nesses primeiros anos, o que a associação fazia essencialmente era, nas alturas do Natal, distribuir prendas pelos alunos. Era a atividade principal? Era a atividade principal. Havia uma festa na altura do Natal, aos quais eram dados presentes aos alunos. Era a atividade principal da associação. Muito bem. Álvaro, alguma coisa que se lembra assim específica? Do início não, estamos a falar com 6 anos na altura da associação. Agora, se falarmos depois durante a vivência, a passagem do início, que foi na dita Café da Donaldina, não é? Exatamente. Muito conhecido, era uma associação que sextas, sábados e domingos abarrotava. Neste momento a associação também já começa a abarrotar à sexta, sábado e domingo, mas por outros motivos. Muito bem. Mas na altura era nesse café... Essencialmente era o convívio de sócios. Portanto, isto começou com uma associação de pais, tínhamos os catrais da escola e entretanto, aqui o Sr. Ferreira, que foi uma pessoa fundamental, que nos cedeu o estabelecimento, que já tinha sido um antigo café, para nós gratuitamente explorarmos, e pronto, isso ajudou um pouco a ver algumas receitas, embora são sempre receitas reduzidas, para que pudesse haver uma continuidade, e isso aconteceu, outras direções que vieram em seguida. Isto inicialmente eram as próprias direções que faziam o serviço, isto normalmente em pares, que era por semana que se teriam, e depois a segunda direção também continuou com esse género de serviço, mas depois, entretanto, começou a haver algum rendimento que já não foi digamos, com eu no serviço, em que acabou por ser de haver um funcionário que abria o estabelecimento só a partir de umas 6 horas durante a semana, e então era todo dia ao fim de semana. Depois esse senhor que tinha cedido gratuitamente o estabelecimento, e pronto, se há dinheiro para pagar um funcionário, também pode haver dinheiro para pagar a renda, né? Isto que é natural, e pronto, e essa direção acabou por ter que compreender, e é possível que a partir daí o rendimento ainda começou a ser menos, não é? Depois, entretanto, houve uma direção em que houve um terreno, que conseguiu adquirir um terreno onde está instalada a sede atualmente. Depois, outras direções, a obra começou e foi ao longo dos anos até estar como está concluída. Claro que a Câmara teve uma postura excepcional, pois com a ajuda que deu foi fundamental, senão com certeza que esta situação não estaria assim nesses termos, não é? Está melhor só em ter uma sede própria, e só isso aí ultrapassa todos os limites, não é? E vendo bem a associação ao longo destes anos e a situação de se conseguir, embora através de uma permuta, o campo de futebol, pois naturalmente que se olharmos antes da associação e olharmos hoje não tem nada a ver, claro que está muito melhor, não é? Os primeiros passos fomos, juntamos um par de indivíduos que eram pais de alunos das escolas, e nós começamos como a quase um género de comissão de pais. E depois andamos aí um tempo a ajudar as crianças na questão de levar leite, sacinho e açúcar para lá, para eles, e na altura das festas pelo Natal e pela Páscoa a gente oferecia sempre umas prendazinhas a eles. Ora, isto continua há algum tempo, só que depois houve um contratempo em que houve uma professora que quis formar um grupo coral só da turma dela, dos alunos que ela tinha.
Acontece que a gente fomos sabedores, fomos à procura do indivíduo que era o maestro de uma banda de música, agora nem pode ser ao certo se era de Passos ou de qual banda era, que era em Pena Maior, onde ele nos contou e ficou admirado. Os alunos eram muito pequeninos para formar um grupo e ficou espantado dessa maneira. Onde nós chegamos a saber, falamos com ela, ela queria só com a turma deles, dessa dita professora. Ora, então alertamos o indivíduo que ia estar a orientar o grupo e nós dissemos que a nossa responsabilidade não era nossa, era da professora, se ele fosse para lá, porque ela não queria que fosse todas as turmas das escolas, que era da Repiade e da Truta. Que é onde acontece que ele disse logo que não ia assumir então a responsabilidade, nós não íamos assumir a responsabilidade, era dele ou dela. Eles dois é que iam ser responsáveis, nós não íamos estar a receber, quer dizer, alguns prejuízos nesse aspecto. Quer dizer, aquilo ficou. A partir daí, nós, então, como ficou ali um bocadinho meio parado, acabamos nós por desistir e continuamos quase como uma associação. Portanto, a partir daí formou-se no café, que era da Ronaldina, o Café Ferreira, e aí formamos aí quase como a nossa associação. Antigamente aquilo parecia que jogava-se a nível do futebol, quer dizer, era só séniores. Depois mais tarde começou a ver o júniorzitos e ali um juvenis. Depois, com o andar, é que, como hoje está, aquelas camadas novas de escolinhas, género de escolas, isso assim, que eu a pouco acompanho. Agora, a questão, antigamente, parecia que havia mais garra, mais vontade, porque havia mais jogadores assim do lugar, isso assim. Agora é que os jogadores são muitos de fora, tem que ter muita paciência para vir para os treinos e para acompanhar os fins de semana a questão de jogar a bola. Ora, que houvesse mais vontade antigamente, agora não estou a ver. Melhor está a nível de transporte, que adquirimos transporte próprio, embora neste momento, quando o adquirimos, foi uma maravilha, mas agora já se torna insuficiente para tantos escalões que têm que se deslocar aqui e acolá para fazer os seus jogos. A nível de instalações do Parque Desportivo também, desde a vedação, desde a criação de um campo de apoio, que é o campo de treinos, que é o melhor que temos, que não temos outro, desde remodelações de balneários em infraestruturas que estavam muito deterioradas. Não quer dizer que elas não precisem novamente de uma recuperação, que precisam, mas melhorou-se essa situação. No imóvel da sede, da própria sede, após um desastre, teve aqui uma grandes inundações, também remodelamos aqui bastantes coisas, da qual se pode ver, estão muito melhores. Desde que, portanto, também a criação, essa é a parte mais importante, a criação de futebol jovem, dos escalões jovens, que isso é que é a parte, para mim, mais importante, desde que eu aqui cheguei, que foi o que se criou e que se mantém e quero que se venha a manter. O futebol tem sido a grande aposta em termos de modalidade de atividade no Frazão nos últimos anos. Esta forte aposta na modalidade é porque é por existirem muitos atletas, é por existir uma procura grande em relação à modalidade na associação, é porquê? A aposta no futebol foi sempre o desporto que a associação praticou e desde que eu lá cheguei já existia o futebol, foi mantendo, cresceu nas camadas jovens, cresceu porquê? Porque houve procura, logicamente, se não houvesse procura não crescia. E basicamente será isso. A aposta já não foi de agora, já foi há 20 anos atrás, ou coisa assim parecida, que se apostou no futebol e agora tem-se mantido. Tem crescido o futebol? Tem, porque muitos anos o Frazão só teve equipa sénior,
e agora tem 5 equipas. Mas no que diz respeito à equipa sénior, esta aposta forte é também um espelho dos resultados que vocês têm tido, nomeadamente a subida à primeira divisão distrital, um título de amadores, foram momentos importantes para galvanizar, por assim dizer, o futebol no clube, ainda mais? Sinceramente, acho que o título não galvanizou ninguém, a não ser os próprios jogadores que sentiram esse efeito e a direção, porque a população em geral não quis saber do assunto para nada. O Frazão sempre teve tradições no futebol amador e em minha opinião, só não está no futebol amador porque já não existe, porque nós fomos empurrados para o futebol distrital e, consequentemente, depois de sermos empurrados, temos que competir e jogamos. Nessa época, correu-nos bem, subimos de divisão, porque nunca foi um objetivo da direção dizer assim, nós vamos fazer uma equipa com o objetivo de subir. Não, nós fizemos a equipa que tínhamos de fazer todos os anos e nesse ano correu bem e subimos. No ano seguinte já não correu tão bem e descemos. Porque fruto também da nossa inexperiência e outras coisas várias, porque é como eu digo, a subida só motivou os atletas da direção, porque a população em geral em nada foi motivada. Muito bem, ok. A manutenção eu sei que está garantida esta época, correto? Esta época está sempre garantida. É sempre garantida. Mas a vossa posição não é... Sim, não, é uma boa posição. Exatamente. Certo? Apesar disso, foi uma época que trouxe, ou melhor, não trouxe o Frazão, como eu estava a dizer, aos lugares mais cimeiros. Nos últimos anos tem estado. Como é que se poderá explicar esta situação? É já uma situação que vem de trás, dessa altura, por exemplo, da subida? Portanto, esta época, como nós dissemos na outra época, se calhar as pessoas pensariam que nós poderíamos, nesta época, jogar com objetivos de subida outra vez. Porque tínhamos estado numa divisão acima, poderíamos ter uma equipa melhor que alguns dos adversários, mas tal facto não aconteceu. Perdemos alguns jogadores, a época correu mal, muito mal no início da época, nós em 7 jogos só tínhamos 1 ponto, e a partir daí melhorámos bastante, mas nunca conseguimos chegar lá acima. Mas também posso salientar, nunca foi objetivo da direção lutar para subir. Se tal acontecesse, acontecia, porque, como eu digo, a época passada na primeira distrital, a mim pessoalmente acho que foi uma época muito má, a todos os níveis. No que diz respeito ao futebol de formação, as coisas são um bocadinho diferentes, pelo menos é o que os números traduzem. Esta aposta traduz-se depois em termos de equipa principal, ou seja, vocês já têm jogadores na equipa principal, fruto da formação? Sim, bastantes. Tanto que depois, uma das regras que a Associação decidiu abolir na segunda divisão foi termos que ter jogadores da formação na ficha de jogo. Nós tínhamos que ter, por obrigação, 5 nos 18. Nós tínhamos 7, 8. Nunca tivemos esse problema. Portanto, esses 7, 8 eram jogadores da nossa formação. Mas mesmo que não fosse obrigatório, vocês teriam na mesma? Teríamos na mesma. É com esses que nós temos que jogar. Porque se nós começámos com a formação foi com esse também objetivo, porque chegámos a uma altura, isto há 6, 7 anos atrás, que era difícil renovar a equipa sénior, porque não tínhamos formação, tínhamos que andar sempre à procura de jogadores no outro lado, e a partir dessa altura, como eu digo, nós temos alguns da formação já mais velhos, mas destes recentes que começaram na formação há meia dúzia de anos no Frazão e estão na equipa sénior e já, assim de cabeça, meia dúzia deles. Muito bem, portanto é esse o caminho, é utilizar os jogadores da formação. Sim, porque mesmo a nível de... já estão habituados ao carisma da associação, já sabem o que é que a associação lhes pode dar e o que é que podem pedir à associação, que é mesmo assim, não é muito, não podem pedir muito, mas já sabem o que é o carisma da associação e já têm incutido o carisma da associação, e só mesmo assim é que conseguiremos ter alguma equipa de séniores com um custo limitado. E o carisma, essa alma da associação pode ser traduzido em salto para outros clubes com outra dimensão. Já aconteceu?
Que eu me lembro recentemente, não. Só clubes assim às vezes trocam um Frazão por outro clube do Conselho, mas da mesma certo. dimensão. Com outra dimensão, recentemente não houve casos disso. Muito bem. Nós falamos com alguns dos treinadores dos vários escalões para ficarmos a conhecer melhor o caminho que percorrem estes jovens desde a base até à equipa principal. Em primeiro é cativá-los e depois, a nível de preparação, prepará-los fisicamente, prepará-los tecnicamente, vendo ou não que da escola aquilo que as notas que eles normalmente tiram, e os pais também ser umas pessoas que os apoiem diretamente ou indiretamente, bem com os treinadores, dizer-se o que se passa ou não, porque normalmente os atletas têm dificuldades ou não querem dizer ao treinador aquilo que passa, para que as notas, se for razoáveis, tudo bem. Se não for razoáveis, normalmente o treinador aquilo que tem que fazer é chamar a atenção e até, se possível, não pode deixar jogar. Numa fase inicial, quando ainda estão em aprendizagem, acho que devemos criar ali um espírito de amizade, ter participação nas brincadeiras, sermos ativos da mesma forma que eles são. Nunca querer impor disciplina numa idade inicial, porque não faz sentido, são miúdos que estão habituados a brincadeiras, fogem sempre um bocadinho àquilo que é a regra do jogo, é a regra de um treinador, e temos que saber aceitar, até pela idade que têm, é normal que isso aconteça. Também considero importante essas brincadeiras, saber participar com eles numa idade mais avançada, e refiro-me a júniores, porque é uma idade de transição, estão a passar para uma fase adulta, sabemos claramente que gostam de sair à noite, estão a experimentar novos vícios, e se calhar, se tivermos participarmos nas mesmas atividades, não nos vícios, mas sabermos brincar com eles, se calhar também vamos conseguir depois aconselhá-los de uma forma diferente, devagar vamos conseguir impor disciplina e conseguir que não fujam do clube e acompanhá-los até ao fim da formação. As diferenças são muitas. Há 12 anos era capitão com 20 e poucos e era muito mais fácil. Por vários motivos. Hoje também, se calhar, já tenho mais experiência e torna tudo mais fácil em certos pontos. Agora, eu com 22 liderava homens com 30 e muitos, e hoje em dia não. Hoje em dia eu lidero
miúdos com 18 que estão a crescer, alguns ainda não são homens, ainda se estão a fazer homens, e isso torna mais complicado, mas muito mais desafiante. Mas é um desafio interessante. Ser jogador de Frazão tens que jogar com amor à camisola, porque se não conseguires jogar com amor à camisola, ficas por caminho e não vale a pena. Num clube como este, e só está um exemplo, como eu há 16 anos, quem joga com amor à camisola e como eu já estão alguns lá perto, e tem que ser com amor à camisola, porque senão, esquece. As nossas tradições. Ouça na Rádio Clube e veja na clubetv.pt. Esta semana, há conversa com a Associação Desportiva e Cultural de Frazão. Apoio Álvaro Rodrigues, Mediação de Seguros. Na Rua de Repiade, em Frazão, Passos de Ferreira. Portanto, a par do futebol, outra das atividades que vocês têm é a pesca. Apesar da aposta não ser, ou pelo menos não ter a mesma expressão que o futebol, vocês são uma das poucas associações que têm a modalidade nas suas fileiras. É uma atividade com menor idade na associação. A pesca surge aqui de que maneira no Frazão? A pesca surge através de dois associados que já eram pescadores noutra associação da freguesia, precisamente, e que nos solicitaram que criássemos uma secção de pesca desportiva, em qual eles se comprometeram a ajudar. Nós analisámos o assunto na direção, na altura, e agora ainda concordamos com a situação. Portanto, eles são autónomos, eles gerem-se a eles próprios, tomam conta das atividades deles, e é mais uma atividade que a associação tem. Ou isto terá sido uma forma de aproveitar as águas lá do Ribeiro que passa perto da sede? Não é por aí? Não, o único aproveitamento da água foi a inundação. Foi a inundação. Tiveram uma inundação recentemente. Eu sei que sim, causou estragos na sede. Muitos. Há 4 anos. Muito bem. É importante para o clube ter esta modalidade, ou seja, é mais uma forma de levar o nome da ADC Frazão a outras paragens? Exatamente. É sempre uma forma de divulgar a Frazão, nem mesmo a associação, a freguesia de Frazão em si, até, porque eles jogam, entre aspas, pescam em campeonato distrital e que tem provas, por exemplo, posso dizer, e ainda estiveram no passado dia 1 numa prova em Ilha. Portanto, levam o nome de Frazão longe. E para a associação, quanto mais atividades tiver, mais divulgada é. Levam e trazem algum peixe, vocês fazem algum... Não, na modalidade de pesca desportiva não se pode capturar peixe. Eles têm que voltar ao rio. Nós falamos exatamente com esses dois responsáveis pela modalidade, que certamente nos vão dar aqui uma abertura um bocadinho maior sobre o que é a modalidade em Frazão e o que é a modalidade no geral. Pronto, a pesca começou, quer dizer, num pequeno desentendimento que tivemos, quer dizer, eu era pescador do Trasfebreiro, também que é em Frazão, como eu já fazia parte de Frazão, onde foi exposto ao presidente do Clube Frazão da Pesca Desportiva, onde o presidente do clube pôs numa reunião, podia fazer a pesca, fazer parte do clube. Como o clube já tinha estatutos desportivos, quer dizer, foi concordar e e nós resolvemos fazer a pesca no Frazão também. No primeiro ano participámos como só individual, não tínhamos pescadores que chegassem para fazer com o clube. Normalmente uma prova para clubes é preciso o mínimo 5 atletas, e nós só estávamos 6, e fazia mal um gajo entrar para um clube e ao fim e participar, não ter atletas para participar como um clube. Participámos no primeiro ano como individual, com veteranos, 5 pescadores veteranos, que fizeram o primeiro ano, até houve um que foi campeão nacional de veteranos, 2 anos seguidos no Frazão, 2 anos seguidos, e no segundo ano arranjámos mais 3 ou 4 atletas, éramos 10, mais ou menos 10,
Pronto, aí é que já se começou a pensar, a fazer contas, se havia hipótese de participar como clube, então resolvemos participar primeiro ano clube na segunda regional. Onde o ponto alto é que no primeiro ano, quer dizer, subimos à segunda regional, ficando em terceiro o primeiro ano. No segundo ano subimos ao nacional, quer dizer, ao nacional de pesca, que foi o ponto mais alto. Aí tornámos a ter que fazer conta se havíamos participar no nacional ou se não havíamos, porque essas provas ficam muito claras e resolvemos ir ao nacional de pesca, que é a parte norte e centro. A pesca está difícil em Paços de Ferreira e a nível nacional porque há muitas despesas, isso o pessoal, há falta de dinheiro, toda a gente fala na crise, na pesca também há crise e na caça e em qualquer desporto há sempre crise. Agora aqui em Paços de Ferreira somos 6 clubes, é o Frazão, é o 3 de Fevereiro, Moinhos, Casa Filipe, Friamundi e Pena Maior. Isso igual mais ou menos uma média de 100 pescadores e que não participamos todos no mesmo campeonato, mas um dia gostávamos de participar todos no mesmo campeonato, se possível, participar aqui no Conselho de Paços de Ferreira, fazer uma pesquinha aqui em Paços de Ferreira. O principal de um pescador é ter vontade de pescar. Se não tiver vontade de pescar, não vale a pena ser federado, seja no clube que for. No nosso clube nada é ser Frazão. Tem que ser filiado, tem que ser sócio do clube, tem que pagar uma cota mensal ao clube, que é para ser sócio, e tem que ser inscrito na associação, tem que ter atestado médico, tem que ter umas regras que é para ser pescador. E o que acontece ultimamente é que nós vamos pela margem do rio, isto existe no nosso concelho, em que uma pessoa chega às pontes que ultimamente foram feitas, uma pessoa não pode passar. Portanto, temos que recuar, e em alguns sítios poderá não ser muito complicado, mas noutros até é de desistir. Antigamente, e temos cá no nosso concelho, quando as pontes não eram feitas em extensão que se pudesse passar fora da margem, faziam umas pequenas pontes para as pessoas passarem a pé, e isto desapareceu, o poder local que faz as obras em que ocupam logo a margem em que nós podemos passar, e depois também vamos tendo certas situações em que os próprios proprietários põem vedações mesmo até à água, as pessoas também não poderem passar, e havia um limite que era de 1,5 m em que seria necessário que essas vedações deixassem esse 1,5 m. Nós só não passávamos se o terreno fosse com os silvados que nos deixasse passar. A pesca tem o seu prazer. O melhor que tem na pesca é quando pega o peixe pega, puxa, eles puxam para lá. A nossa obrigação é tirar o peixe, mas a obrigação deles é fugir. Eles fazem a obrigação deles. E depois de nós tirar o peixe, metemos numa manga, guardamos-o e depois de pesar devolvemos à água. Nós somos diferentes dos caçadores. Os caçadores para caçar têm que matar. Nós não precisamos de matar, nós devolvemos à água. Para mim, a pesca eu pescava todos os dias. Se pudesse, era de manhã à noite, todos os dias. Mas como não posso, olha, que logo aos fins de semana, quando posso, eu vou um ou outro, e o melhor que pode haver é pescar. Quem não gostar é pesca, alivia o stress, alivia a alma, alivia tudo. É isso. Falou-me aqui que às vezes esquecia da família. Isso é natural, porque quando vou para a pesca, depois de estar na pesca, esqueço tudo. Ao regressar a casa, venho outra vez tudo a mente, quer dizer, basta-me lembrar outra vez de tudo. Isso é verdade, que a minha esposa farta-se de dizer, quer dizer, estás por lá, não quer saber família, não quer saber nada. E quando chego para casa, pronto, é outra coisa logo. Como gosto tanto da água, por vezes estou sentado longos minutos, quando há os gurgulhos da água, pequenas quedas, apertos de água, em que há tantos sons. E eu não sei o que ela está a dizer, mas a água fala. Pois eu julgo que os animais sabem o que a água diz. E nós vemos até em algumas tragédias que existem em que as pessoas não fogem e os animais fogem.
Acho que os humanos deviam olhar para essas situações e julgo que os cientistas que nos deviam deixar andar tão distraídos, nós darmos fecho à distância. As nossas tradições. Ouça na Rádio Clube e veja na clubetv.pt. Esta semana, há conversa com a Associação Desportiva e Cultural de Frazão. Apoio Álvaro Rodrigues, Mediação de Seguros, na Rua de Repiade, em Frazão, Passos de Ferreira. O mês passado foi mês de aniversário. Foi mês de olhar para trás e perceber tudo aquilo que foi feito, certamente de alguma avaliação que poderá ter sido feita. No que diz respeito ao vosso mandato, há coisas por fazer, há coisas concretizadas certamente, com meios que existem, que não existem. Como é que foi este mandato, nestes aspectos? Álvaro. Foi um mandato que correu não como todos nós desejaríamos, ou pelo menos eu desejaria, e aqui o Presidente também o deve ter em conta. Foi um mandato em que os resultados, por exemplo, nos séniores não apareceram, cada vez mais, e aquilo que já falámos nesta entrevista, a falta de apoio, de vermos alguém querer apoiar o ADC Frazão. Essencialmente os passos negativos foram esses. É claro que nós vamos para a associação sempre a lutar pelo máximo, sempre a tentar o máximo, dentro das nossas possibilidades. É claro que a conjuntura económica também não ajuda a nossa associação, nem a nossa, nem nenhuma que exista, que é mesmo assim. Os apoios não foram também os que esperávamos, mas consegue-se levar isto até ao fim. Avante. Que tipo de iniciativas é que vocês normalmente têm programadas para tentar contrariar essa falta de fundos, que no fundo é transversal a outras associações? Presidente. Nós tentamos, ainda no mês passado, em abril, exatamente, estamos a realizar uma festa no nosso campo de jogos, para como do azar choveu torrencialmente, e nós pensamos que cada vez estamos pior, mas não correu assim tão mal até como isso. Mas, exatamente, ainda se conseguiu arranjar algum dinheirito, mas se tivesse bom tempo. Mas outras formas, é difícil arranjar. Uma pessoa às vezes pensa num evento qualquer e vamos avançar, e chega-se à conclusão, na data, isto nem para o trabalho dele. E uma pessoa anda nesse dilema a época inteira. E porquê? Porque também não temos muitas datas disponíveis. O futebol absorve-nos os fins de semana todos. Aqueles que não absorvem é quando há festas, ou Páscoa, ou coisa assim parecida, e também não há na data para eventos. Não podemos fazer eventos a meio da semana. Fizemos um jantar de aniversário, não correu mal, mas também poderia ter corrido muito melhor. E assim, temos andado sempre a contar as migalhas. Muito bem, o evento que vocês fazem, a ida a tomar na altura do verão, é um evento que também é para a ajuda do clube? Foram organizadas algumas excursões, estamos a pensar organizar outra, estamos a planeá-la, está a ser difícil, porque o dia que se previa parece que não há autocarros disponíveis. Se alguém tiver um para oferecer ao ADC Frazão, agradecia que nos ofereçam um autocarro para nós o enchermos e tirarmos proveito disso. Foi a Tomar, fomos a Lamego, à Senhora da Lapa, no intuito sempre de organizar de forma a arranjarmos verbas para a associação. A associação aquilo que faz é tentar ter uma margem de lucro no passeio, para essa margem de lucro reverter a favor de custos fixos, desde eletricidade, transporte de atletas, manutenção de veículos e manutenção de instalações. É isso. Era o torneio, temos o torneio de petanca, chegamos a organizar um torneio de futebol, mas são um BTT, já são algumas. Assim, a inexperiência na organização de alguns eventos,
A não ajuda do São Pedro, que é mesmo assim, os últimos eventos, todos os eventos, se eu começar a puxar um bocado a fita atrás, estamos a falar em os últimos 4 ou 5, sempre a chover torrencialmente. Nós tivemos um BTT cujos atletas, os poucos que eram, não conseguiam quase passar em alguns sítios do que estavam marcados na semana anterior com tempo de sol. Mas fazemos as coisas com bom gosto, com um gosto que as pessoas participem, com lucro, sem lucro ou com prejuízo, as coisas fazem-se sempre com o gosto de agradar a quem nos vem ajudar. Muito bem, o futuro, os próximos anos da Associação, vocês esperam concretizar ou ver concretizados que projetos? O que é que a Associação precisa em termos de projetos para dar um salto? A Associação, no meu ponto de vista, precisa, não é só a Associação de Frazão, mas falo concretamente de Frazão. A nível desportivo precisa de um relevado sintético, mas não era amanhã, era ontem, porque motiva muito mais os jogadores. Eu já digo em conversas e digo outra vez, é mais fácil arranjar a direção se tivermos o sintético, porque as pessoas não imaginam sequer o trabalho que dá a manutenção de um campo pelado, e um sintético está sempre pronto a jogar. E, na minha opinião, a nível desportivo, para a Frazão conseguir continuar a andar e crescer mais um bocado, tem que ter um sintético, senão vai estagnar, se não andar para trás. Muito bem, o sintético podia também trazer mais atletas? Mais atletas, com mais vontade. Eu já nem digo mais atletas, porque o Frazão tem atletas suficientes, mas com mais vontade de se empenharem, porque nós sabemos que jogar na terra, todos os nossos atletas, quando vão jogar a um relevado sintético, ficam muito mais satisfeitos, porque, pronto, dá-lhes o prazer, logicamente. E eu digo isso, o Frazão, se tivesse isso, tinha outras condições para os atletas, outras condições para a direção, tudo melhor, porque no atual panorama e tudo se junta. Eu tenho algum receio que comece a andar para trás. Muito bem. Opinião partilhada aqui pelo Álvaro? Sim, eu partilho completamente com a opinião aqui do Presidente, do Carlos, que é assim, se nós tivéssemos um sintético, tínhamos de certeza mais escolha, tínhamos de certeza mais motivação para todos os atletas que estão neste momento e para os que poderiam vir para jogarem, porque é como diz o Carlos, se eles sabem que vão jogar no fim de semana num campo que é sintético, até já andam no primeiro treino, já dão 1 litro porque querem ser escolhidos para entrarem na convocatória. Isso aí nota-se, e se falar com os treinadores, nota-se isso perfeitamente. E é claro que os pais agradecem. Não suja o equipamento não leva terra e tudo isso. Bem, se calhar é isso também que faz com que não haja tanta gente a assistir, se calhar, no Frazão, não sei. Muito bem. Ok. E o que é que dirão aqueles que vos apoiam, os vossos patrocinadores, as pessoas que estão do vosso lado, que estão junto convosco sobre este assunto? Ou seja, o que é que vos ajudam neste momento e em termos futuros, o que é que esperam de vocês? Vamos ver. Gostaria de encontrar com mais vivência que há que se encontra neste momento, mais forte,
Isto falando desportivamente. A nível de instalações, gostaria que o Frazão conseguisse ter um campo de jogos melhor, desde que seja até um sintético, e uns balneários, que é o que neste momento que faz mais falta à prática desportiva aqui no ADC Frazão. Gostaria também, pois se fosse possível, arrancar com outras modalidades, sabendo nós que há muita raiz em certas modalidades, que são os casos do ciclismo, do atletismo. Isso era importante haver mais modalidades e haver mais pessoas, arrastava mais pessoas cá para a associação. Um conselho gostava de ter, quer dizer, primeiro de tudo era uma pista de pesca que temos condições para isso, só que os nossos governantes dizem que não há dinheiro, eu concordo, com mais dinheiro, mas pronto, nem que fosse uma pequena pista, mesmo só para o pessoal de cada terra, passaram um bocado de tempo, depois não ia gastar, por exemplo, dinheiro para outras terras, fosse para levar dinheiro para outros sítios, deixávamos o nosso conselho. E uma pista de pesca em Paços Ferreira, quer dizer, não sei se o nosso governante sabe o valor que traz para cá, por exemplo, desde hotéis, restaurantes, e pronto, vou dar um exemplo, nós vamos uma prova a Chaves ou a Centro, 15 clubes e 100 pessoas durante 3, 4 dias. Quer dizer, 3, 4 dias, comer, dormida, tudo, quer dizer, são milhares de euros, quer dizer, que podia ficar no nosso conselho, e nós estamos a levar para outros concelhos ou para outras cidades, não Paços Ferreira. Era isso que eu queria dizer. Que nossos governantes da Câmara que pensassem mais um bocadinho, que estão-se a perder muitas coisas aqui em Paços Ferreira, por parte da pesca, que era muito bom para Paços Ferreira. 6 clubes, somos 100 pescadores, não falando os recreativos e outros pescadores, quer dizer, estão a falar aí meio milhar de pescadores em Paços Ferreira, à vontade. seria bastante elevado, mas se fosse possível era uma mais-valia para o clube, porque com certeza que iria atrair mais jogadores para outros clubes, se calhar não têm qualidade para lá estar, não têm oportunidade e poderiam vir para o Frazão tentar evoluir e depois voltar ao clube em que estão.
em termos de condições para treinar, por exemplo, no inverno, treinar com o relógio molhado e treinar com lama é completamente diferente e penso que mesmo para os miúdos seria muito mais motivante e fazia com que se calhar não faltassem tantas vezes aos treinos e isso os iria ajudar a melhorar de dia para dia. Se fosse possível, mas será muito complicado. O problema no desporto das crianças é a natação, por exemplo, mas o campo de jogos, se tivesse sintético ou relevado, realmente uma pessoa passa por alguns campos e vê aqueles que estão verdes, o valor evidentemente que será muito maior e pelo menos para as crianças correrem sobre a relva não tem nada a ver com correr no pelado, não é? Embora minimamente já estão ajudados nesse aspecto, mas isso seria realmente um incentivo muito bom que as autoridades locais olhassem para isso, pois há bastantes campos que estão nas mesmas circunstâncias no Conselho, mas que às vezes os investimentos poderão ser realmente bem empregues em relação às vezes àquilo que se vê e que acho que não tem a utilidade que esses seriam, não é? A Frazão gostava de ver um coordenador que percebesse minimamente de futebol para que trabalhasse em conjunto com nós e nós, com todos os treinadores, para ser muito mais fácil o diálogo entre os treinadores, porque normalmente quando existe um coordenador, quando nós temos qualquer problema, a base principal, vamos ter com o coordenador resolver um problema. Quando nós temos que ter diretamente com o outro colega, é mais complicado, porque quem tem os atletas não querem emprestar por este motivo ou aquele, e então se houver um coordenador, nós falamos com essa mesma pessoa e ele vai ter com o treinador e esclarece aquilo que é preciso e o que não é preciso. É evidente, o sintético era a base principal, mas se calhar não era fazer em todos os clubes. Porquê? Porque era muito mais fácil para os atletas que jogam, por exemplo, jogam noutros clubes como o Paço, Freio Mundo, com sintético, normalmente saíam de lá e regressariam aos clubes, dividiam-se por estes clubes. Era assim, na situação que estamos, sai do Paço, sai do Freio Mundo, procuram um sintético e onde houver sintético é onde eles tiram um partido normalmente, porque a base de treinos e a exploração do próprio sintético é muito mais fácil explorar no sintético, tecnicamente e taticamente, o atleta. Ora, futuramente, na continuação do futebol, haver maior postura na questão dos atletas, é preciso na questão da direção mesmo, ou apoiá-los também a seguir o mesmo exemplo, para que quando sairmos da nossa terra, formos para fora, a nossa terra ser representada e não ser falada, porque por vezes é aí que puxa certas coisas que dizem às vezes mal da nossa terra, quando se nós não a recebermos, também não podemos ser respeitados. O primeiro ponto essencial é a organização, porque havendo uma estrutura com organização, todos os resultados vão aparecer. Por isso, acho que o fundamental é criar uma estrutura forte, para ter uma organização forte, para depois termos todas as equipas unidas e para trabalharmos todos para o mesmo lado. Depois vêm os extras, que nós às vezes até, alguns extras são sonhos, melhoria dos balneários, melhoria do campo, aí parece o sonho de um sintético. Acho que qualquer jogador tem o sonho de jogar em sintético, não como o nosso, mesmo para a própria formação era muito vantajoso, porque a formação é o futuro deste clube e com sintético as coisas corriam melhor. Continuando, quais é que são as coisas que, no teu entender, fazem mais falta neste momento ao clube, ao Frazão? É assim, primeiro de tudo, em minha opinião, há um aspecto muito importante que é o distanciamento que existe da população da associação. Acho que deverá ser criada formas, atividades, o que é que seja, de forma a conseguir que as pessoas se aproximem do clube, participem ativamente na vida do clube. O que é que nos poderá levar a isso? Sim, a criação de um sintético acho que será sempre muito importante,
porque por experiência, por conhecimento, e o clube tem tido dificuldades em arranjar atletas de formação. E porquê? Porque se calhar as condições não são as melhores, e logo, quer dizer, não tendo condições, as pessoas acabam por mais dia, menos dia começarem a fugir. É sempre preferível para um miúdo com 12, 13, 14, 15, portanto, em idade de formação, se calhar sentem-se melhor em casa, não apanham frio, têm computadores, têm telemóveis, ou estão no café com os amigos. É preferível estarem ali do que estarem num pelado, sem condições, a apanhar frio. Claro, se formos perguntar a um pai se quer que o filho apanhe frio, o pai diz que não quer. Não tendo condições, o pai até aconselha se calhar a não ir. Tendo as condições necessárias, será sempre muito mais vantajoso para o clube, porque tendo condições, tendo material, aproxima os jovens do clube e depois tem qualidade para ter resultados, porque o objetivo principal de uma associação como a Frazão, no meu entender, será sempre a formação. E tendo uma boa formação, conseguirá sempre alimentar a secção sénior. Muito bem, chegados ao final de mais um programa, e antes de nos despedirmos, eu abro aqui ainda a janela para vocês deixarem aqui iniciativas próximas. Existe alguma coisa num período mais próximo que vai acontecer, organizado pela ADC Frazão? Sim, neste momento estamos a programar uma ida à Fátima, neste momento, que seria para dia 10 de junho. No entanto, estamos com um problema de autocarro, visto que há a festa à criança e estão aqui na zona tudo ocupado. Aquilo que eu peço é que, se virem algum placar nosso a dizer que vamos fazer uma excursão, que se juntem a nós e que nos ajudem. Muito bem, muito bem. Portanto, chegamos então ao final deste programa, de mais um programa das nossas tradições. Resta-me agradecer a vossa presença aqui em estúdio e desejar-vos o melhor para vocês e para a associação. Quanto a si, que nos esteve a fazer companhia, encontramos na próxima edição das nossas tradições. Até lá. As nossas tradições. Ouça na Rádio Clube e veja na clubetv.pt. Esta semana, há conversa com a Associação Desportiva e Cultural de Frazão. Apoio Álvaro Rodrigues, Mediação de Seguros. Na Rua de Repiade, em Frazão, Passos de Ferreira.